Existe uma confusão que muita gente boa faz, que é provocada por uma característica humana. Comparamos o que chega até nós com as experiências que tivemos equivalentes. Acontece que grande parte do que você, que frequentou a escola em décadas passadas, conheceu, não existe mais. E sua experiência faz com que você ache que é besteira o que estão dizendo sobre o crescimento da violência nas escolas. Mas, ao entender o que de fato está acontecendo, você pode ser parte crucial da solução. Então vamos conversar. Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Vamos começar desse fato. Nós assimilamos o que recebemos de informação com base no que já temos de experiência. Quando alguém fala que aconteceu um acidente de carro, se você viveu um acidente de carro, você vai ouvir esse relato comparando com a sua experiência. Isso vai interferir no que você vai sentir, em perguntas que você vai ou não fazer, e até se você vai querer ouvir ou não detalhes sobre o que aconteceu. Com base em sua experiência, você pode até duvidar se o relato é verdadeiro. Todo mundo que está adulto agora no Brasil, com raras exceções, frequentou uma escola. Quem frequentou a escola na década de 60 ou antes, que já está idoso, viveu um tipo de escola diferente de quem frequentou nas décadas de 70 e 80. A escola das décadas de 90 e de 2000 já era outra bem diferente. Desse ponto em diante, as transformações sociais começaram a acelerar muito, ao ponto de a escola da década de 2010 já ser muito diferente da década anterior. E quem está na escola dessa década de 2020 está vivendo uma outra escola que é muito diferente da escola da década passada. Em que época você frequentou a escola? Põe nos comentários para a gente saber. Quanto mais para trás foi esse tempo seu lá na escola, maior será a diferença entre a escola que você viveu e a escola que as crianças estão vivendo hoje. Mesmo você tendo uma ideia de que as coisas não são mais como antes, quando alguém fala da escola, a sua memória da escola vai afetar a forma como você interpreta o que você está ouvindo. Então, quando alguém relata que aconteceu uma violência na escola, um caso claro de violência sistemática escolar, ou como chamam popularmente, de bullying, você ouve esse relato e compara isso com a sua experiência na escola, que nem de longe é a mesma escola das crianças de hoje. Muitas vezes, quando você compara com suas experiências, você pensa, isso aí o pessoal está exagerando, porque isso parece com aquelas brigas, brincadeiras, implicâncias que você lembra de ter presenciado no seu tempo de escola. E você não está sendo mal ou insensível quando faz isso. Você só está usando suas experiências para validar ou não um relato que chegou em você. E você vê alguma conexão desse relato com experiências que você teve no mesmo ambiente, então você interpreta que deve ser a mesma coisa. Por isso, muita gente boa, que quer o bem do outro, diz: esse pessoal de hoje é muito fresco, isso sempre aconteceu, sempre teve gente implicando, sempre teve gente brigando, batendo, sempre teve valentão na escola, a gente sempre teve apelido, sempre teve isso, porque agora estão com essa bobeira, essa frescura, esse mimimi. Mas a essa altura de nossa conversa, você já deve ter percebido a origem dessa confusão. Sim, se a escola fosse a mesma, se realmente todo o problema fosse a implicância de sempre, as brigas, o valentão, os apelidos, estaria tudo bem. Espero que você tenha compreendido que o lugar que você frequentou, apesar de ter o mesmo nome, escola, agora não existe mais. O lugar que as crianças vão tem apenas o mesmo nome e algumas características gerais em comum com o que você conheceu. E aqui vai uma informação relevante. Não é verdade que sempre houve violência sistemática escolar. Isso é um fenômeno relativamente recente na história. É claro que sempre houve brigas, implicâncias, apelidos, fora e dentro da escola. Se bem que dentro da escola não podemos dizer que sempre houve, porque a escola para crianças também não é algo que sempre existiu. Fiz uma série sobre educação que conta essa história de quando as escolas para crianças surgiram. O link está na descrição. Mas voltando, quem pôde brincar com colegas na rua, na saída da missa ou do culto, onde se juntavam crianças, teve essas experiências. Porém, a partir da década de 60, nos Estados Unidos e Europa, que depois foi se espalhando para o mundo todo, nos anos 70 e 80, começou um fenômeno novo, com um conjunto de características especial. Olha o conjunto. Um grupo de estudantes, às vezes pequeno, às vezes grande, escolhia como alvo para uma constante humilhação covarde um mais fraco. Mais fraco por diversos motivos. Às vezes era a fraqueza física, às vezes era social, ele era um novato ou tinha poucas conexões. Às vezes era econômica, ele tinha poucos recursos ou muitos recursos em relação à média do grupo. Às vezes a fraqueza era emocional, ele era muito frágil emocionalmente, facilmente pilhável, se desestabilizava facilmente. Recapitulando, havia uma escolha intencional de um alvo para sofrer violência.
era um processo covarde num grande desequilíbrio de forças que se tornava difícil ou impossível para o alvo defender-se, era uma humilhação repetitiva, por vezes constante. Isso começou a acontecer nas escolas, no começo em uma pequena escala, mas não foi por ser uma pequena escala no começo que os adultos da escola não perceberam. Porque desde o início até agora, isso não é praticado de uma forma visível aos adultos da escola. Geralmente, é feito de uma forma camuflada, para que os adultos não percebam. E como isso veio à tona se era feito de uma forma tão bem camuflada? Veio à tona de uma forma assustadora, pelos sintomas que essa violência crescente e silenciosa provocou. Nos Estados Unidos e na Europa começaram a notar um crescimento no suicídio juvenil. Mas nos Estados Unidos, os analistas cometeram um erro. Se você procurar material da época, você vai ver que eles achavam que a razão pela qual o suicídio juvenil estava aumentando era por conta dos divórcios estarem aumentando. Realmente havia uma conexão indireta e esse era um dos fatores, mas não era o fator principal. Mas o pesquisador sueco-norueguês Dan Olweis, que já estudava o comportamento agressivo de meninos desde a sua graduação, ao mudar-se para a Noruega para trabalhar na Universidade de Bergen, conduziu um estudo a partir de 1970 que identificou e nomeou o problema. Ele acabou por chamá-lo de bullying. Quando na década seguinte houve uma comoção no país por conta do suicídio juvenil crescente, ele já tinha noção de onde estava a causa e pôde confirmar sua suspeita aterrorizante com sucessivas pesquisas, que aqueles suicídios juvenis estavam sendo provocados por um tipo novo de violência, uma intimidação e violência sistemática feita pelos próprios colegas de estudo das vítimas dentro ou em torno do ambiente educacional. Dan Olweis ajudou a Noruega a realizar uma campanha nacional contra a violência escolar, e isso foi a primeira da história. Tive o prazer de estudar a obra do já falecido Dan Olweis, que dedicou mais de 40 anos de sua vida ao estudo do combate à violência sistemática escolar. E também tive o prazer de adaptar para o nosso contexto cultural sua abordagem e posso afirmar que é possível tornar os ambientes educacionais mais seguros. Mas é preciso um trabalho sério e diligente. E é preciso arregaçar as mangas e envolver toda a comunidade escolar. Em 1994, ele observou que, vou abrir aspas agora, é um fundamental direito de uma criança se sentir segura na escola e ser poupada da opressão e da humilhação repetida e intencional implicada no bullying. Nenhum aluno deve ter medo de ir à escola por receio de ser assediado ou degradado. E nenhum pai deve precisar se preocupar com essas coisas acontecendo com seu filho. Acontece que, infelizmente, hoje é o que temos. Crianças se sentindo inseguras, sendo humilhadas repetidas vezes e intencionalmente pelos seus colegas, com medo de ir à escola por saber que será assediada, degradada e agredida. E, infelizmente, todo pai precisa hoje se preocupar com essas coisas acontecendo com seu filho. Entre os agressores, às vezes, encontramos alguns com a meta explícita entre eles, é claro, de fazer o alvo desejar a morte. É amargo imaginar que esse nível de maldade está sendo praticada hoje por crianças e adolescentes dentro de nossas escolas. Quando Dan Olweis perguntou para a equipe de adultos da escola, diretor, coordenador, professor, onde os alunos haviam tirado da sua própria vida, o que estava acontecendo, eles diziam que não parecia haver nada de errado acontecendo entre os alunos. Até os pais das vítimas e outros familiares achavam que estava tudo bem. Dan Olweis só recebeu as informações reais sobre o que estava acontecendo quando usou instrumentos que permitiram aos alunos que estavam em torno das vítimas relatarem de forma anônima o que acontecia. E tem sido a mesma coisa em minha experiência aqui no Brasil. Em geral, os adultos da escola acham que está tudo bem, que não há nada realmente sério acontecendo. Daí, ao rodar a investigação entre os alunos, de uma forma anônima, descobrimos que há muita coisa séria acontecendo. Esse fenômeno da violência escolar sistemática, infelizmente, veio crescendo ao longo das décadas. E em resposta a essa violência covarde, intencional, frequente e silenciosa, que um contingente crescente de alunos vem sofrendo, uma parte desses alunos começou a realizar atos de vingança. Estamos hoje convivendo com eles, que no Brasil, nos anos poucos, 2 anos só passado, já foram 22 noticiados, sem contar os que não vieram a público. Esses ataques que têm acontecido dentro das instituições de ensino, por ex-alunos e alunos, são subprodutos desse ambiente propício à violência sistemática escolar. Por isso, quem viveu uma outra experiência de escola, não caia nesse erro de comparar, igualando a violência sistemática que estamos enfrentando hoje com as coisas típicas de meninos, que era o que tínhamos em décadas atrás. A escola que eu e você temos na memória não existe mais.
Agora que já fechamos essa questão, que tal pensarmos no que podemos fazer para combater esse mal? O primeiro passo é reconhecer que nós temos um grande problema diante de nós. E quando eu digo nós, eu estou me referindo a pais e mães, a famílias, afinal, estamos falando da segurança dos nossos filhos, ou seja, somos os principais e os maiores interessados. Nossos filhos estão em perigo. E não é só o estudante escolhido como alvo das agressões que sofre o dano. Quem está executando a violência sofre o dano, dado que mais de 60% dessas crianças que praticam violência sistemática contra os seus colegas acabam com ficha criminal antes dos 24 anos. Além disso, eles são destruídos em sua empatia e passam a se envolver em outros comportamentos de risco. Em geral, o ato de agredir intencionalmente, frequentemente e covardemente começa lá pelos 7 anos de idade. Então aquela criança passa às vezes 8 anos ou mais praticando essas agressões até sair da escola, sem ninguém a parar. Essa criatura vai aos poucos se tornando muito má. Vai progredindo nas maldades, se destruindo por dentro. Obviamente, a criança que é escolhida como alvo dessa violência é devastada. Devastada emocionalmente, socialmente. Ela muitas vezes carrega diversos problemas para a vida toda por causa daquela experiência horrorosa que viveu por anos a fio. E algumas delas, como a gente já disse aqui, chegam a tirar a própria vida. Ou começam processos de autodestruição porque pararam de ter apreço por si mesmas. Mas, e a pessoa que não está agredindo e nem alvo de agressões? Ela está bem? Infelizmente não. Com toda essa violência acontecendo à sua volta, com o presenciar constante da injustiça e maldade prevalecendo ano após ano, depois de normalizar o medo e a intimidação, muitos estudantes perdem a motivação para tudo. De que adianta se esforçar para fazer o que é certo num mundo desse? Você precisa lembrar que, de certa forma, a escola é o mundo ou uma representação do mundo para as crianças. Algumas se tornam doentes em sua empatia, completamente cauterizadas contra o sofrimento do outro. Afinal, elas precisam sobreviver a um ambiente onde isso acontece constantemente. O mais comum é ver, à medida que crescem, elas se tornando crianças apáticas, sem brilho nos olhos. Todas as crianças envolvidas no ambiente onde acontece a violência sistemática escolar sofrem danos e têm minada a sua crença de que vale a pena estar naquela sociedade. Passam a duvidar na possibilidade de haver justiça ou verdade, ou pior, que essas coisas não valem a pena, porque afinal, a pessoa que faz o mal, mente, fere, engana, não é punida. Muito pelo contrário, é ela quem prevalece justamente por ser má. Isso mina a saúde emocional, social, moral. Geralmente um menino ou menina está praticando a intimidação sistemática desde os 7. Ao chegar lá pelos 12, 13, já é um especialista em enrolar os adultos. Ele ou ela mentem e manipulam de uma forma que ganham a confiança dos adultos da escola. Os alunos têm pavor de enfrentar essas criaturas, mas os adultos da escola muitas vezes as têm como líderes naturais e benéficos para os demais. Quem ousou denunciar um aluno desse descobriu quanto é difícil provar o que se está falando e passou por tanta humilhação, foi tão desacreditado diante dos adultos, às vezes até dos seus próprios pais, que em geral isso só acontece uma vez e mais ninguém tem coragem de tentar novamente. Ou seja, por conta disso, todas as autoridades ficam desacreditadas diante daquelas crianças. Elas falharam em protegê-las. A decepção é avassaladora. Eles não são confiáveis. Não adianta falar nada com ninguém. E um dos sintomas mais comuns é a criança ou o adolescente ir parando de falar com seus pais. Quando eu inicio o aconselhamento com uma família, que um dos filhos passou por isso, uma das maiores dificuldades é vencer esse silêncio. E quando eu e a equipe da 2C rodamos o nosso programa numa escola, uma das maiores dificuldades é superar essa decepção que está em muitos alunos. Mas vale muito a pena recuperar a saúde social de uma criança ou de uma escola. Esses meninos e meninas agressores, por vezes, ficam tão confiantes em fazer maldades que começam a escolher adultos como alvos também. Inclusive, em 2017, foi publicado pela OCDE, com dados de 2013, que o Brasil é o número 1 em violência contra profissionais na escola. Estamos falando de adultos sofrendo violência por parte de estudantes, que foram praticando suas maldades contra os colegas por anos, se viram impunes e foram se tornando mais ousados. A hora de reconhecer que isso é sério já passou. Isso é seríssimo. Eu reconheço. Isso é um problema seríssimo e é de todos nós. Bom, vencido o passo 1, vamos para o passo 2, que é se equipar para ser parte da solução. Não basta fazer campanhas vazias dizendo o bullying é errado, parem o bullying. Isso não significa nada para o agressor. Ou você espalhar cartazes, o bullying é feio. Gente, isso não vai significar nada para o agressor. Isso é inócuo.
Trazer uma pessoa para fazer uma palestra não vai resolver o problema. O problema é que o ambiente se tornou propício para a perpetuação da violência sistemática. Então precisamos fazer um processo para tornar o ambiente saudável. Tem um caminho para isso e a família é fundamental para o resultado ser positivo. Por conta disso, precisamos agir com base em conhecimento, não podemos agir de forma impulsiva e aleatória, por conta da necessidade de muitas pessoas precisarem entender tanto o problema quanto o que pode ser feito, como agir para deter essa onda de violência crescente, que eu dediquei 2 anos para reunir a informação de diversos livros, artigos, de horas de pesquisa, vídeos, e a maior parte desse conteúdo nem estava em português. Somei a esse conteúdo minha experiência de mais de 2 décadas de atuação pessoal com estudantes, suas famílias e suas escolas e finalmente transportei tudo isso para uma linguagem acessível e condensada, em 20 capítulos, em apenas 160 páginas. Tudo isso você pega mastigadinho aqui, nesse livro, que está para você na descrição. Você entender e conseguir enxergar as características principais de um agressor ou de um alvo de violência, conhecer a dinâmica por trás das agressões, como fazer um diagnóstico com a sua criança para saber se ela está sendo alvo de agressores ou agente de violência. Isso e muito mais está acessível até para pessoas que não têm conhecimento técnico. Não precisa ser uma pessoa formada em coisa alguma para alcançar o que eu estou compartilhando nesse livro. Escrevi pensando numa mãe e num pai do meu povo, já que eu lidei com milhares deles, para que você e muitos outros possam passar a fazer parte da solução, para que muitos pais e mães saibam pelo menos o que fazer com a sua própria criança para que ela esteja segura. Isso não é só um bom começo. Se cada pai, cada mãe souber o que fazer por sua criança, isso acontecendo, grande parte do problema será solucionado sem que pisemos na escola para fazer qualquer coisa dentro dela. Isso é um caminho que envolveria muitos pais. Segundo o último censo escolar, eram 49 milhões de estudantes na escola. Se forem cerca de 2 filhos por casal, são quase 25 milhões de pais e mães. É gente pra caramba. Quantos pais sabem o que está acontecendo? Quantos pais estão equipados para fazer parte da solução? Aqui no YouTube temos quase 1.200 pessoas. Já imaginou o impacto que seria começarmos por nós, tornando todos esses 1.200 parte da solução? Nós precisamos acordar. Os pais e mães precisam fazer parte da solução. E onde está o livro de que eu falei? O link está na descrição ou na bios. Até o próximo vídeo.